Como é que a gente pode ter certeza de alguma coisa? Olha, parece uma pergunta simples, né? Mas para os filósofos essa questão leva a um beco sem saída. É o seguinte, para pensar, a gente precisa partir de algum lugar. Mas como achar um ponto de partida que não dependa de nada que a gente já acredita ser verdade? É uma busca quase impossível. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender o porquê. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender por que começar a pensar do zero é tão complicado. Depois, a gente vai ver a jogada de mestre de Descartes para tentar resolver isso e como ele mesmo assim caiu numa armadilha. Aí vamos conhecer um pensador rebelde que virou o jogo todo de ponta cabeça e, no final, descobrir uma nova forma de enxergar o que realmente significa começar. Certo. Vamos ao nosso primeiro desafio. A grande ambição da filosofia é construir conhecimento sobre uma base totalmente limpa. Sem nenhuma bagagem, sabe? Sem nenhuma suposição. Mas o que isso quer dizer na prática? E será que isso é mesmo possível? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pensa só, todo argumento que a gente faz é como se fosse um prédio. Ele precisa de uma fundação, de um alicerce. Só que a filosofia quer encontrar uma fundação que não seja feita de nada, um terreno completamente virgem. É como tentar construir um arranha-céu flutuando no ar. E a palavra-chave para entender esse desafio todo é pressuposto. Pensa no pressuposto como o ingrediente secreto de um argumento. É aquela coisinha que a gente aceita como verdade sem nem perceber, só para que todo o resto faça algum sentido. A missão impossível da filosofia é tentar pensar sem usar nenhum desses ingredientes secretos. E essa nossa bagagem mental vem em dois tipos. De um lado tem os pressupostos objetivos, que são as definições claras. Tipo, para dizer que o ser humano é um animal racional, a gente já precisa concordar sobre o que é animal e o que é racional. Beleza. Mas do outro lado tem os subjetivos, e esses são bem mais traiçoeiros. São aquelas ideias que ficam no ar, sabe? Aquele famoso, mas isso todo mundo sabe. E é aí que mora o perigo. E aí, no meio desse impasse todo, surge um gigante da filosofia, René Descartes. E ele chega com um plano que, na época, parecia simplesmente genial para resolver esse dilema de uma vez por todas. A estratégia dele foi brilhante. Em vez de ficar definindo uma coisa com base em outra, tipo uma receita que precisa de ingredientes que já existem, ele foi em busca de uma verdade tão óbvia, mas tão evidente por si só, que ela não precisasse de nenhuma outra explicação para se sustentar. Uma verdade autossuficiente. E ele achou, pelo menos ele achou que achou, nessa frase famosíssima penso logo sou, ou penso logo existo. A ideia é que o simples fato de ele estar duvidando da própria existência já era a prova de que ele existia como um ser que pensa. Parecia o começo perfeito, limpinho, sem pressupostos objetivos. Mas a história não termina aí não. A solução do Descartes, tão elegante, tão bonita, escondia uma armadilha muito sutil. Um tipo de pressuposto que nem ele mesmo conseguiu enxergar na hora. E a pergunta que fica é, será que ele conseguiu mesmo escapar de tudo? A resposta curta e grossa, não. Mesmo o penso, logo sou, carregava uma bagagem oculta. Aquele tipo de pressuposto que é tão comum, tão do dia a dia, que ele se torna praticamente invisível. E essa bagagem oculta é justamente o todo mundo sabe. Descartes e, olha, muitos outros filósofos gigantes depois dele, sem querer, caíram nessa armadilha de assumir que certas ideias são tão óbvias que, nem precisa explicar, né? Todo mundo sabe. E aqui está o pulo do gato. Para a frase penso logo sou funcionar, Descartes parte do princípio de que a gente já sabe o que significa eu, o que significa pensar e o que significa ser. Ele assume que todo mundo entende que duvidar é uma forma de pensamento. São justamente esses pressupostos subjetivos, os do todo mundo sabe, que passaram batido pelo filtro dele. Para se proteger dessa crítica, a filosofia meio que criou um álibi, uma desculpa. Ela coloca em cena dois personagens, de um lado o homem comum, de bom senso, o eudoxo, do outro o erudito, o pedante, cheio de conhecimento, o epistemon. A filosofia muitas vezes se veste de homem comum para parecer que não tem pressupostos, mas a verdade é que o pensamento natural está lotado daquelas suposições do todo mundo sabe. E aí, quando tudo parece um grande círculo vicioso, sem saída, surge uma nova figura no tabuleiro. Alguém que se recusa a jogar esse jogo. Essa figura é o rebelde, é o do contra. É aquela pessoa que ousa questionar o que parece inquestionável. É quem olha para o senso comum e simplesmente diz, olha, desculpa, mas isso aí que todo mundo sabe, eu não sei não.
E ao contrário daquela figura do pensador de boa vontade, que a filosofia adora, este aqui é movido por uma má vontade. E calma, não é sobre ser mau, é sobre ter uma recusa radical em aceitar passivamente o que é dado como óbvio. É não engolir qualquer coisa. Ele não tenta só reformar o topo do prédio, não. Ele vai direto na fundação. Ele questiona os próprios alicerces do senso comum, aquelas ideias tão enraizadas que parecem até inabaláveis. E é justamente por causa dessa recusa radical que, talvez, e só talvez, essa seja a única figura que realmente consegue começar do zero. A única que, de fato, limpa o terreno antes de começar a construir qualquer tipo de pensamento. E essa figura tem nome, é o homem do subsolo. Ele não se encaixa nem no senso comum do todo mundo sabe, nem nas caixinhas acadêmicas. Ele está fora do círculo, é um verdadeiro outsider, um intempestivo. E tudo isso nos leva a uma conclusão que vira a mesa completamente. Se o homem do subsolo é o único que pode, de fato, começar, o que isso nos diz sobre a própria natureza de um começo? A conclusão é surpreendente. O verdadeiro começo não é encontrar um ponto de partida perfeito, uma lousa em branco. É o próprio ato de questionar, de repetir a pergunta radicalmente, de novo e de novo. Começar, então, não é uma descoberta, é uma ação. É exatamente o que o pensador do subsolo faz. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pulga atrás da orelha. Talvez a busca por um começo absoluto estivesse errada desde o princípio. E se o ato filosófico mais autêntico não for construir sobre uma base sólida, mas sim ter a coragem de pensar sem nenhuma,